Antes de mais nada, dar as boas-vindas a todos que estão nos prestigiando com esse webinar. Tenho certeza que todos vamos aproveitar bastante, vamos aprender muita coisa. Então, realmente são boas-vindas e parabéns pela decisão de participar desse webinar. Em segundo lugar, não menos importante, quero agradecer a Ana por aceitar esse convite. Acho que todos, ou uma grande parte, sabem da proeminência dela como uma autoridade nessa área, no tema, né, que nós vamos discutir hoje. Ela tem sido convidada para dar palestras e apresentar, compartilhar, né, parte do conhecimento dela com diferentes plateias de grande responsabilidade, de grande destaque. Então, para nós é um privilégio e então um agradecimento todo especial e o compartilhar do orgulho, da honra, da satisfação de saber de uma brasileira que está fazendo esse sucesso mundo afora. E para finalizar, eu queria também, estou falando em meu nome, mas queria estender essas boas-vindas em nome primeiro da FIA, da Fundação Instituto de Administração, que é uma entidade sem fins lucrativos, formada por foi fundada e é coordenada por professores da FEA, na FEA USP, e, em particular, ela é conduzida através de programas. Eu, em particular, coordeno um dos programas da FIA, um dos programas talvez mais antigos até, um dos primeiros, que é o PROGESA, Programa de Gestão Estratégica da Sustentabilidade. É um programa que formado por um núcleo, né, de pessoas interessadas, profissionais, pesquisadores, professores, e que se dedica, né, à pesquisa e à oferta de oportunidades de desenvolvimento científico, desenvolvimento profissional, consultoria nessa área. Ele tem 3 grandes braços, né, esse programa. Um braço é focado na sustentabilidade propriamente dita, mais especificamente a gestão da sustentabilidade nas organizações, nas corporações. Um outro braço está mais focado em inovação, com ênfase, com preocupação de sustentabilidade. E um terceiro braço mais novo, mais recente, que cuida de negócios ou gestão de negócios digitais sustentáveis. E, através disso, nós oferecemos vários cursos, oferecemos consultoria, produzimos trabalhos, pesquisas nessa área. Então, para nós, é um privilégio muito grande poder contar com a participação da Ana nessa apresentação e um agradecimento todo especial à Mônica, né, que tomou essa iniciativa. Ela cuida especialmente do braço da sustentabilidade corporativa e tomou essa iniciativa de localizar a Ana. Localizar propriamente dito não, porque eu sei que elas já se conhecem há algum tempo, mas de convencê-la ou de conseguir que ela nos agraciasse com essa apresentação. Muito obrigado, Mônica, pela iniciativa e termino aqui, passo a palavra a você. Obrigada, professor. Olha, eu vou falar, foi difícil mesmo conseguir hora com a Ana. A gente, né, Jéssica, a gente tentou, ficou um mês tentando agendar a data, porque realmente ela é uma mulher ocupada e muito requisitada. E ela não me deixou contar qual foi os últimos eventos que ela foi, porque tem alguns que são até sigilosos. Mas, enfim, independente disso, eu vou só dar mais alguns recados meio operacionais, assim, antes de eu realmente começar. Como o professor Isaac falou, o nosso núcleo tem uma série de cursos na área de sustentabilidade. A Jéssica vai colocar aqui no chat alguns links dos cursos novos que a gente está trazendo. A gente tem uma pós-graduação em sustentabilidade que começa em setembro. As inscrições já estão abertas. É o nosso programa
aí a Jéssica já colocou, de gestão estratégica da sustentabilidade, é um curso muito importante, que já existe há muitos anos, estamos na turma 18 ou 20, né, mais ou menos, quer dizer, ou 19, 20. Então, é um curso importante, bacana, quem se interessar e quiser fazer uma pós-graduação, eu sugiro entrar no link, conhecer um pouco mais, conversar com a gente. E aí a gente tem os nossos cursos de curta duração, que são os negócios sustentáveis na prática. O primeiro, que é um curso de 30 horas, é um curso bem variado, trata tanto da parte de gestão de carbono, que é mais ou menos o tema de hoje, mas também de economia circular, ESG, e diversidade, inclusão. Tem inovação, é um menu bem variado, um curso está na 3ª turma já, começou no final do ano passado. E também temos o Negócios Sustentáveis módulo 2, que é um módulo focado especialmente em ESG, um outro focado especialmente em economia circular, e já estão previstas as próximas turmas. A Jéssica vai colocar ali as informações, quem tiver interesse, entre em contato com a gente, que a gente conta mais. Bom, então essa é a parte assim operacional dos nossos cursos, para quem tiver interesse. E agora, antes de apresentar a Ana, porque a Ana é diretora lá no Chatham House, vou falar um pouco do currículo dela, mas para quem não conhece o Chatham House é uma organização muito importante aqui no Reino Unido e globalmente, que também é conhecido como Royal Institute of International Affairs, mas eles têm uma coisa meio folclórica sobre eles, que é o que a gente chama de Chatham House Rules, que são as regras Chatham House. Então, assim, quando existe uma reunião e que a reunião ela é conduzida dentro das regras da Chatham House, os participantes estão livres para usar qualquer informação que eles já têm, sem ter que identificar a fonte dessa informação, para que as pessoas possam discutir de uma forma aberta, sem estar com as mãos atadas, né, sem se preocupar de entregar as fontes, enfim, isso para estimular a discussão. Então, a Chatham House tem essa... A Ana pode contar um pouco mais, se alguém quiser, mas é uma organização tão importante que ela criou essa regra. Acho que isso é de 1923. Se não me engano, é de 1923. Puxa, nem então, eu existia nessa época, viu? Né? A Ana, ela é diretora executiva do Hoffman Center, que é um centro dentro da Chatham House, e é um instituto de políticas independente com sede em Londres, né? Como eu falei. Antes, ela vai contar um pouco do trabalho dela lá também, mas antes ela também trabalhou no IFC, que é o International Finance Corporation, do Banco Mundial nos Estados Unidos, para aconselhar as empresas e os investidores sobre investimentos de impacto na Amazônia. Ela tem uma forte experiência de trabalho interdisciplinar no setor privado, grupos de pressão meioambiental, finanças, desenvolvimento, filantropia e think tanks. Atualmente, ela é presidente do conselho do Instituto Clima e Sociedade, aqui no Brasil, que é a organização doadora com sede no Brasil, com foco em mudanças climáticas e desenvolvimento. Ela, como alguns de vocês já escutaram, ela é formada em administração pela GV, em mestrado em política e desenvolvimento social pela London School of Economics e Political Science. Ana, é um enorme prazer, como o professor Isaac falou, você nós nos conhecemos já há alguns anos, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, então é um prazer enorme ter você aqui para falar de um tema que assim está explodindo no mundo inteiro, né? É um tema que está gerando muita controvérsia, assim, e realmente ninguém tem uma resposta certa, né, sobre como que a gente vai se movimentar daí para frente. Mas a ideia do evento hoje é você trazer uma perspectiva, ou várias perspectivas do que você conhece, que eu sei que você conhece muito, para justamente ajudar a gente a avançar, né, nesse conhecimento. Existe muito conhecimento científico aí por trás, muitos estudos, tal, e é difícil, né, para nós que não somos experts no assunto, digerir tudo isso. Então, muito bacana você topar vir aqui e contar para a gente um pouco de tudo isso. E agora eu vou passar a palavra para você.
Se você precisar de alguma coisa aqui, estou aqui. Tá bom, muito Assim, obrigada, a Mônica. ideia, só para terminar, gente, a Ana vai fazer uma apresentação, depois nós vamos abrir para as perguntas. Quem tiver pergunta, vai colocando no chat, não se acanhe, enquanto. E eu e a Jéssica, a gente vai dar uma moderada para ver se a gente consegue responder tudo. A gente vai fazer uma curadoria assim, das perguntas, para ver se a gente tem tempo de responder. Quem pode mandar direto para mim ou no chat para todo mundo, como vocês quiserem, tá bom? Ana. Obrigada, Mônica, e muito obrigada, professor Isaac. Assim, é um prazer, é uma honra estar aqui. Eu sei que eu me formei numa escola mais ou menos, que a gente estava conversando antes. Mas eu tenho vários amigos da FEA, enfim, eu já... Então, também, assim, o USP é de coração. Então, Não, mais ou menos era uma brincadeirinha, não me leva a sério. Eu sei. Muito obrigada. Eu preparei uma apresentação, mais ou menos de 15 slides, um pouco, assim, só para... Eu gostaria de compartilhar um pouco o que eu tenho olhado, o que eu tenho analisado, o que eu tenho acompanhado essa discussão de carbono neutro e 1,5 graus, e o que isso significa. E aí depois podemos falar sobre, se quiser, eu posso te contar um pouco de anedota sobre Chatham House. Chatham House tem 100 anos. Podemos falar sobre, enfim, também perguntas que vocês quiserem ter sobre tema de mudanças climáticas, alguns temas mais técnicos, talvez eu possa responder, e outras talvez não, mas no Brasil também tem muitos experts que vocês podem acessar. Então, talvez eu vou começar com um slide, compartilhando esse slide com vocês. Deixa eu aqui ver. E eu vou pedir, assim, desculpas antecipado, que eu estou morando na Inglaterra há uns 10 anos, mais de 10 anos, então meu português atrofiou um pouco, e às vezes podem me faltar palavras em português e vou misturar um pouco em inglês, e talvez a Mônica possa me ajudar também no meio da tradução, mas eu me preparei. Então, o conteúdo de hoje tem, assim, um pouco Climate 101, 2, 3 slides, só para trazer alguns conceitos que a gente às vezes usa intercambiavelmente e que eu acho que é importante a gente amarrar e concentrar nesses conceitos. Segundo ponto que eu quero trazer, que a emissão de gás de efeito estufa está ligado à nossa escolha do estilo de vida e também ao padrão de desenvolvimento de um país. E eu vou colocar o ponto, por que carbono neutro ou por que net zero? E eu vou também explicar a diferença desses dois, né, dos conceitos. O que está acontecendo globalmente? O que isso significa para o Brasil? E o que a sua organização, o que você pode fazer sobre isso? Então, o que é mudanças climáticas? Se a gente for, assim, tem um conceito que todo mundo usa e que, se você pesquisar, ele é uma mudança sistemática, de grande escala, de longo prazo, no padrão de clima e de mudança de temperatura. Então, tem que ser, às vezes, no começo, eu tinha que explicar para as pessoas, por que hoje o tempo esquentou mais, ou porque está mais frio, isso é mudança climática? Não. Mas se isso for acontecer de uma maneira sistemática, de um longo prazo, no padrão global, isso sim é mudança climática. E isso está ligado a um efeito que a gente chama de gás de efeito estufa. Então, ele tem uma lógica de que tem esse gráfico que vocês estão vendo aqui, né, da irradiação solar. Em torno do planeta tem esse layer, né, de gás. E quanto mais gás a gente emite, ele vai concentrando na atmosfera. Então, você cria esse efeito de estufa como se fosse uma estufa de vidro, que você deixa a radiação passar, mas você retém o calor. É a mesma lógica. Então, por isso que a gente usa muito esse conceito de gás de efeito estufa. E aí, aqui está um link falando sobre a concentração desse gás de efeito estufa com a temperatura global. Então, não sei se vocês conseguem ver que no lado esquerdo, você tem um dado muito histórico, né, de concentração de só um tipo de gás que eu estou falando, que a gente tem outros gases, tem CO2, tem metano, tem nitrous oxide, nitrogênio. Mas
nos últimos, depois do período industrial, onde eu circulei, você vê que você tem uma concentração muito maior, e esse período, ele casa com o gráfico do lado direito, que é o aumento da temperatura global de uma maneira sistemática. Por isso que eu estou falando que o greenhouse gas, perdão, climate change, ele é essa mudança sistemática de longo prazo que a gente está vendo, e aí entre 1850 e 2019, a gente está em torno de 1 grau mais quente do que o período pré-industrial. Então, isso só para dizer que existe um processo de aceleração, né, de concentração de gás efeito estufa, que, por sua vez, gera um aumento de temperatura média global. E aí, quando eu coloquei, né, que o gás, a emissão, para falar em português, a emissão do gás efeito estufa, ele é um subproduto do nosso estilo de vida. E ele está muito ligado a um contexto, um perfil, uma característica de um país e a escolha de desenvolvimento econômico e social daquele país. Então, você tem, por exemplo, esse gráfico, ele está muito ligado à maneira como nós consumimos energia, que tipo de, como a gente se locomove, o que a gente come e como, em que tipo de cidade, como nós vivemos. Esse gráfico aqui no meio, ele é vamos dizer, é um perfil global de gás de efeito estufa. Se você for olhar, a maioria, né, que é esse gráfico, essa torta, é pie, né? Então, ele está muito mais ligado com geração de energia e uso e eletricidade. E enquanto que o uso da terra é somente 24%. Esse é um perfil global. Depois eu vou falar do Brasil, que o Brasil tem um perfil completamente diferente. Então, o que eu quero dizer com esse gráfico é que cada país, dependendo da característica que eles têm, do sistema energético deles, como eles produzem alimento, o sistema modal de transporte, ele vai ter um perfil de emissão. Então, é importante que, para mim, a discussão de clima, ele não é uma discussão de meio ambiente. Para mim, ele é muito mais uma discussão econômica, muito mais uma discussão de desenvolvimento social e econômico. Então, e ele é muito mais estratégico, inclusive para um processo de competitividade de uma empresa ou de um país. E aqui no gráfico do lado direito, aqui tem uma tabela que eu acho super interessante, que, assim, na verdade, se você for olhar por países, tem um exemplo de Finlândia, que tem um gráfico maior, né? E o Brasil, eu acho que é o quarto. E o perfil do Brasil é muito diferente, que a gente tem está muito mais ligado a alimento, né? Que aqui no gráfico está falando de nutrition, muito menos em housing e mobility. Mas essa característica está mudando também. Então, para mim, voltando ao ponto, a discussão climática, ela está muito ligada em tudo que nós fazemos. Um dos pontos de por que temos que focar em menos 2 graus é que a trajetória atual de mudanças climáticas, ela cria riscos muito grandes para a segurança humana, né? Então, a gente chama de... esse é um gráfico produzido pela Agência Internacional de Energia, que, se você baseia nas emissões históricas, que é o gráfico que eu mostrei antes, né, e você tem vários cenários. Hoje, se a gente continuar no business as usual, a gente está em torno de 3 graus. E se todos os comprometimentos que foram colocados na mesa, provavelmente, otimistamente, vamos estar em 2 graus, mas a gente precisa estar a menos de 2 graus, a 1,5 graus, para poder estar dentro de um nível seguro. Por que eu falo isso? O que é climate security nesse sentido? Porque o efeito de mudanças climáticas, ele traz efeitos, choques, que têm efeito multiplicador. E ele pode se multiplicar
Então, por exemplo, aqui tem um gráfico aqui que eu mostro, né? Se for para 1,5 graus, a estimativa de aumento de nível do mar é de 48 centímetros. Se você for para mais de 2 graus, é 56 centímetros. Para mais de 3 graus, não existe estimativa. Mas se você imaginar todas as cidades, as grandes cidades que estão na beira do mar, o que isso significa em termos de aumento de nível do mar? Tem uma grande diferença também de meses, duração de meses que estão em seca, meses de seca. 1,5 graus são 2 meses. Quando é 2 graus, você está com 4 meses de seca, né, de extensão de seca, prolongamento de seca. E se for mais 3 graus, 10 meses de seca. Então, a cada 0,5 grau de aumento, ele tem efeito multiplicador muito maior. Né? E o que a gente sabe é que mudança climática, na verdade, o que ele faz é que você tem um aumento de frequência e intensidade de eventos ligados à chuva, à seca, e muito mais frequente. Então, fica muito mais difícil de adaptar, gerenciar o impacto tanto na cadeia produtiva ou, enfim, para quem trabalha né, no Brasil, que depende como agronegócio, que depende de exportação de grãos, ele vai ter impacto quando vai sofrer impacto de clima por causa de redução de yield productivity, produtividade como é que fala yield productivity em português? Produtividade de yield. De colheita, né? Isso, de colheita, desculpa. E o gráfico... A Ana tem dificuldade de inglês, mas eu também tenho, porque eu também estou aqui 10 anos. Então, desculpa, gente, mas é mais para... E eu acho que o que tem esse gráfico aqui também fala de tipping point. Se a gente for olhar, o que todos os cientistas climáticos falam é que existe um risco de você passar de um ponto de tipping point, né? Que você tem um processo de desencadeamento que são de eventos ligados, que eles são interligados. Então, na verdade, a questão climática, ele ressalta interdependência e interconectividade. Então, se você for fazer um exercício aqui de ponto A, ponto B, então, assim, com ponto A, né, por causa do desmatamento na Amazônia, você tem mais frequência de seca, que tem uma... Desculpa, vamos começar com B, que é mais fácil. O B você tem redução de nível de gelo no Ártico, que afeta a circulação do Atlântico, que afeta o nível de chuva, padrão de chuva na Amazônia, que também afeta o I, que é a bacia, outra aceleração de perda de gelo no Antártico. Então, na verdade, o que eu quero mostrar com isso é que é essa questão de interconectividade e o cascading, né, desse impacto. E hoje, a fronteira da ciência climática é entender esses efeitos e como eles estão conectados, porque, na verdade, a gente ainda não compreende completamente o impacto dos efeitos climáticos. E, por isso, que precisamos estar abaixo de 2 graus e de preferencialmente 1,5. Então, aqui eu fiz o meu ponto sobre o que nós precisamos de um mundo alinhado com 1,5. Esse gráfico significa vários modelos que consolidam em por que a gente tem que reduzir rapidamente. E no slide seguinte, vou ter algumas metas do que a gente precisa fazer daqui até 2100. Então, entre 2020, basically, a gente teria que peak a emissão de carbono, então, e começar a reduzir. Então, isso mostra o nível de ambição.
Até 2030, a redução tem que acontecer por 45 graus. Entre 2030 e 2050, você tem que começar a criar a base para entrar no carbono neutro. E na meado desse século, a gente tem que chegar no carbono neutro. E depois, você tem que entrar na captura de carbono para tirar todo o gás que está naquela esfera e para você ter uma temperatura mais estável. Então, essa linha de tempo mostra o nível de ambição que o mundo precisa ter para atingir 1,5 graus, e os outros slides anteriores, como que eu mostrei antes, mostram por que a gente precisa estar a menos de 2 graus. Aqui tem 2 tipologias de emissão, tá? E eu vou falar por que eu estou falando sobre isso. Quanto mais ambicioso e mais rápido você reduzir a emissão, menos você precisa de tecnologias negativas, que é basicamente captura de carbono. Quanto mais você atrasa, mais você usou sua cota e mais você vai depender de tecnologias negativas. Tecnologias negativas, que a gente usa, é um termo genérico, mas é todos os tipos de captura de carbono, que tem desde natural, que é plantar árvores, até direct air capture, que é captura de ar, mas é uma tecnologia que ainda não é comprovada. Então, assim, claro que nós precisamos de tecnologia, claro que a gente precisa de inovação, mas a gente tem que fazer muita mitigação antes, senão você depende muito de incertezas, de tecnologias que ainda não são comercialmente comprovadas para podermos estar dentro de, vamos dizer, climate secure world. E eu quero também colocar um ponto que, assim, carbono neutro não é só comprar offset. Carbono neutro é mitigação. Offset é quando você realmente fez tudo que você pode, aí depois você faz offset. Porque senão você sabe, a gente não tá, você só deu a conta para outra pessoa. E não, assim, como o mundo nós estamos reduzindo. Eu acho não. Se a gente for pensar na linha do tempo entre os principais acordos, conferências de clima, acho que 2015, que foi o Acordo de Paris, foi um momento, eu diria que eu acompanho essa história há muito tempo, ele foi realmente um momento que mudou para a questão climática. Criou-se um arcabouço internacional do que precisa ser feito, e criou também um modelo que as empresas, os países precisam, né, fazer para se comprometer a mudanças climáticas. E também, eu acho que o mais importante é que ele colocou uma linguagem, para quem estava acompanhando a negociação de perto, ninguém acreditava que ia ter uma linguagem sobre 1,5 graus. E na calada da noite, 1,5 graus entrou na negociação. E eu acho que na calada da noite, assim, não foi tão calado, foi muita negociação, mas ele foi super importante porque ele criou ele set the boundary, né, o target, para um nível de ambição muito maior. E ele criou é como se fosse uma estrela norteadora, que assim, é para lá que nós temos que ir. Isso em 2015. E desde lá até, se a gente tivesse tido conferência de parte de negociação ano passado, 5 anos, se você for olhar a quantidade de comprometimento que foi colocado na mesa, eu acho que eu estou muito mais otimista com relação a pré-Paris, porque a gente tem um acordo internacional, você tem uma meta global, né, que sets the ambitious targets de 1,5 graus, e você tem um comprometimento de 823 cidades, mais de 1.500 países, né? Mais de 1.500 empresas, acho que tem algumas empresas brasileiras que se comprometeram também, e já tem, né, até dezembro de 2020, países que já alcançaram net zero, países que transformaram os seus targets em leis. Então, a gente está, teoricamente, na trajetória de 2 graus, comparado com 3 graus quando eu comecei. Só que
comprometimento não significa ação, né? Então, a gente também sabe que você tem, assim, como o grande desafio agora é a implementação. Então, eu sei que como a gente tem a conferência de partes do COP26 em Glasgow o governo inglês tem sido bastante ambicioso, né, no processo de negociação, tanto é que a própria Inglaterra se comprometeu a reduzir a emissão por 78%, que é bastante agressivo, e com a volta do Biden, com o Biden no governo americano também, e a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, eles também se comprometeram bastante com metas bastante agressivas. De novo, comprometimento não é a mesma coisa que ação, mas, para mim, comparado com quem acompanha a história de clima 5 anos atrás, we're in a much better place. Né? Então, sempre dá para, assim, dependendo de como é que você está olhando para a ciência climática, você pode ficar completamente desesperado, porque se eu for só olhar em aumento de nível do mar, degelo e tal, dá vontade de chorar. Mas se eu for olhar para todos os comprometimentos que a gente tem visto agora, me dá esperança. Só que eu acho que daí a gente tem lição de casa, que são meus próximos 2 slides. O Brasil tem um perfil de emissão muito diferente de perfil de emissão global. A maioria dos países está muito mais ligado à geração de energia e consumo de energia. O Brasil está muito mais ligado ao uso da terra, por causa das florestas que a gente tem, por causa do modelo econômico de produção agrícola e tal. E se você olhar pelo mapa, então, assim, o norte, nordeste, a Amazônia é o centro de produção e o sul-sudeste é o centro de consumo. E existe essa inter-relação muito forte, né? Então, assim, se a gente for pensar, mais de 70% de emissão no Brasil está ligado ao uso da terra. E isso, para mim, na verdade, traz desafios, mas também traz oportunidades, porque o Brasil já conseguiu reduzir desmatamento nos governos anteriores. Então, isso o que já foi feito antes, ele é possível ser repetido. A gente só precisa renovar o nível de ambição. Então, eu só queria colocar esse último slide, que, assim, a implementação é absolutamente crítico, porque já passamos de uma jornada, né, de colocar os comprometimentos na mesa, agora a gente tem que implementar. E aí tem alguns passo a passo. Então, identificar qual que é a exposição da sua empresa ou da sua organização a clima, o impacto que a pegada da organização tem, comprometer a redução de targets, alinhar com Science-Based Targets, que esse gráfico bonito que é do Science-Based Targets. Se vocês entrarem no site deles, tem um passo a passo muito fácil de como é que as empresas podem se comprometer a commit, develop, submit, communicate and disclose. Desenvolva um plano de transição, né? Porque não adianta ter um comprometimento, tem que ser um plano. E isso inclui, e aí volta o meu ponto, não adianta ter só compra de crédito. Você tem que reduzir, você tem que mitigar. E isso tem que incluir também a emissão da sua cadeia de valor. Então, não é só na sua própria empresa. Tem que pegar toda a cadeia downstream. E eu acho que o mais importante, que é um pouco que tanto a Mônica e o professor Isaac falou, a discussão de transição climática, ele está muito mais ligado numa discussão de board, de revisão de estratégia, de repensar o modelo de negócio e o modelo operacional. E claro que tem um papel para inovação, né? Mas como é que você incorpora, como é que você pensa ela de uma maneira muito mais estratégica, em nível que não é, vamos dizer, um add-on, uma coisa separada, mas assim, que é totalmente central à competitividade da empresa. E aí, finalmente, tem que fazer disclosure e reporting. Tá aqui, vou terminar a minha apresentação. Eu acho que o ponto final que eu quero fazer é que, para mim, a mudança climática, ele é muito mais um call to action para nós como cidadãos. Então, não é só eu, como alguém que trabalha numa empresa ou numa instituição,
mas eu como cidadão, porque, na verdade, está muito, muito mais ligado às escolhas que eu faço como consumidor, como eu escolho meu estilo de vida, como eu educo meus filhos, e que tipo de modelo econômico e social que eu escolho fazer parte. Então, termino aqui e desculpe por um português completamente macarrônico. Tá ótimo. Não, não é macarrônico, não, mas é muito bacana. Assim, na verdade, tem uma certa terminologia que nem tem talvez uma tradução direta em português, né? Especialmente essa área de ciência, né, para câmbio climático, mudança climática, tem muita coisa, terminologia nova, né? Tem. E a ciência está, assim, o conhecimento está avançando muito rápido, né? E eu acho que a discussão climática, ela também passou muito nos primeiros anos, né, nos primeiros 20 anos, ele é muito mais uma discussão tecnológica, especialmente para quem trabalha com energia, porque que tipo de tecnologia, renovável, blá, 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 blá. Hoje, o desafio é muito mais político, porque a discussão não é mais se energia renovável é mais caro que fóssil, é muito mais uma discussão de incumbência e controle político. E eu acho que a próxima onda, para onde a gente vai olhar, é muito mais uma mudança cultural e social. Então, é esse processo que a gente tem que passar. Tem uma pergunta aqui, eu já vou começar a entrar. Tem várias perguntas aqui, mas justamente acho que você acabou de responder, que o Rodrigo perguntou se tem algum incentivo do governo para redução de CO2. E, assim, os governos eles têm um nível de comprometimento, né? Não sei se foi isso que o Rodrigo quis dizer, se tem algum incentivo para eles chegarem a esse target, né? Além do óbvio, digamos assim, né? Que é zelar pelo bem comum, né? Como é que eu vou fazer? Como eu vou responder sem entrar numa esfera política? Eu acho que assim, deixa eu ver como é que eu consigo responder de uma maneira mais diplomática. Chatham House Rules, pode falar. Não, eu acho que assim, o Brasil no passado sempre teve um papel muito mais ambicioso nas discussões climáticas. O Brasil sempre foi um protagonista. Conversar não adianta. Não adianta conversar. Nossa, desculpa. Tudo bem. Entrou alguma coisa? Continuando. Não, que o Brasil, eu acho que sempre foi muito mais progressivo nas negociações. A gente, né? O país era sempre mais considerado como High Ambition Group. E eu acho que nesses últimos anos, com o governo atual, esse nível de ambição sofreu um pouco. Só que eu acho que, assim, a gente não pode depender só do governo, né? Se a gente for ver também o que aconteceu com o governo americano, que, assim, você teve um lull na época do Trump, mas os atores não governamentais, né, ou subnacionais, ou cidades, ou empresas, eles compareceram à mesa. Por isso que eu estou falando que essa história do call to action. É claro que você precisa de governo para, vamos dizer, né, como é que fala? Set in ambition, o nível de ambição. Mas eu acho que, às vezes, né, se a gente for pensar no longo prazo, às vezes não adianta você, por questões de momentos políticos, talvez não é o momento de esperar o nível de ambição do governo, mas sim nós comparecermos na mesa e falar, olha, está aqui o nosso nível de ambição. Porque, para mim, um pouco, para quem que está olhando toda a discussão que está acontecendo, o Brasil é muito mais do que o governo brasileiro. Né? Eu, como brasileira, sou muito mais ambiciosa, e o que o Instituto Clima e Sociedade e os parceiros do Instituto Clima e Sociedade são muito mais ambiciosos. Então, eu acho que é um pouco, por isso que eu estou falando esse call to action para a cidadania, como cidadão também. Assim, nós podemos ser muito mais ambiciosos. Legal. Então, nessa linha de ser ambicioso, tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que o professor Isaac também vai gostar de escutar a sua resposta, porque essa é uma área que ele é bem fã. Deixa eu ver quem é que perguntou aqui. A pergunta é o seguinte, ó.
qual o papel da tecnologia em ajudar as empresas na redução de CO2? É da Renata Marino. Obrigada, Renata. Obrigada, Renata. Nossa, que pergunta grande e pergunta. A tecnologia é absolutamente fundamental. E eu acho que, para mim, eu quero usar os dois termos, tecnologia e inovação. Eles são usados intercambiavelmente. Se você for olhar todos os estudos que a gente, desde o que precisamos fazer, que tipo de tecnologia que precisamos escalar para reduzir, para fazer mitigação, até que tipo de tecnologia a gente precisa para capturar carbono, inovação em tecnologia vai ser absolutamente fundamental. E eu acho que inovação também não é só em que a gente fala, não é só tipo de tecnologia, é inovação no modelo de negócio. Inovação em pensar que, na verdade, não é só um risco, mas sim como é que você transforma a empresa, né, transforma a sua organização para capturar a oportunidade. Porque é uma discussão de competitividade, é uma discussão que para você poder atrair talento. E claro que se a gente entrar um pouco, muito assim, se a gente entrar mais, dive deeper, né, nessa discussão de tecnologia, você tem tecnologias que estão em estágio de piloto, mas que precisa de replicação e escala, e que tem estudos, que agora eu não sei de cabeça, mas depois eu posso mandar um link, tem estudo que fala por setor, que tipo de tecnologia que já estão preparadas para escalar, e que tipo de novas tecnologias precisam ser desenvolvidas, porque a gente ainda não sabe. Então, você tem uma diferença entre diffusion e innovation. E aí, para você fazer diffusion, você precisa de políticas públicas diferentes, né, de P&D, de pesquisa científica, que é diferente de innovation. Mas é importante separar essas duas coisas. E eu acho que no Brasil, tanta coisa para fazer, pesquisa, porque eu, como brasileira, talvez eu seja super visada, eu acho que o Brasil é tão inovador, e às vezes eu fico esperando que a gente possa fazer coisa muito mais diferente do que a gente já faz, né? E tanto é que... Mas talvez isso é esperar demais, mas eu acho que não. Então, é como a gente consegue mobilizar essa capacidade criativa e inovadora dos brasileiros e não esperar o governo ou não esperar muito mais incentivo de fora, sabe? Do além, do outro, quero dizer, não do além. Também o Brasil tem um histórico, uma tradição, né, de dar nó em pingo d'água, né? Exatamente. Em situações muito mais estáveis, né, como aqui na Europa, por exemplo, as pessoas não têm essa capacidade tão criativa, assim, inovadora mesmo que o Brasil tem, né? Então, o Brasil tem muito espaço para crescer com essa necessidade de tecnologia, de inovação, difusão de inovação. Né? Não, porque o que eu ouço, né, eu leio o que eu ouço de pesquisa, assim, que as pessoas falam do que o Brasil fez nos anos 70, anos 60, com o ITA, com outros parques industriais, com políticas de inovação. Então, a gente pode até discutir vamos dizer, o efeito do desmatamento hoje, mas o que o Embrapa fez com eu vou falar, semente de soja que só 100% brasileira, com tecnologia brasileira, é incrível. Como é que o Brasil passou de um importador de alimentos de 1960 para um maior exportador de alimentos? Então, assim, se essa inovação aconteceu antes, tudo bem, ele tem seus impactos ambientais, por que a gente não pode fazer uma outra revolução de inovação, entendeu? A gente já fez. Vai fazer. Pois é. Então, eu só acho que, assim, vamos ter que animar. Legal. Ana, agora eu vou te fazer uma outra pergunta aqui que chegou para mim, assim, outro assunto. Então, assim, nesse contexto socioeconômico, ou seja, não ambiental, você podia falar um pouco mais especificamente do aspecto social, né? Porque quando a gente fala de justiça climática em países emergentes, eu acho que essa é uma coisa que talvez não seja muito clara para as pessoas, né? Entender esse impacto social mesmo, né? Porque você falou, por exemplo, de seca, de nível do mar que vai afetar as cidades, adaptação, mitigação, enfim. Mas o que isso na prática significa para o aspecto social, né? Porque muitas da discussão sobre sustentabilidade hoje está
para poder medir impacto social, né? As pessoas falam muito de diversidade e inclusão, mas, na verdade, a discussão social da sustentabilidade, né, e no caso das mudanças climáticas, ela, né, tem um lado muito forte, né? Conta para a gente um pouco, assim, o que você acha de tudo isso? Tal, assim. Eu acho que tem três olhares. Eu acho que tem um primeiro olhar que é, se a gente for olhar por responsabilidade histórica, e tem sido sempre as principais travas de negociação, é que assim, os países desenvolvidos têm muito mais responsabilidade porque eles desenvolveram, emitiram um monte de... emitiram todo o efeito estufa que estão na atmosfera hoje, então ele tem uma responsabilidade histórica e que eles estão hoje muito mais economicamente e socialmente preparados para o impacto de clima. Então, você tem já um primeiro aspecto de quem é mais responsável é menos impactado, enquanto que muitos países menos envolvidos são os que mais sofrem com efeitos de mudanças climáticas. Na África, Sudeste Asiático, fronteiras, né, seca no Nordeste. Então, esse é um ponto. Acho que o segundo ponto, que é o que você está falando, Mônica, é que a discussão climática, ele tem um elemento social, porque ele está muito, assim, eu vou usar o exemplo do Brasil, né? A questão de mobilidade. É claro que, para uma população muito mais, menos economicamente abastecida, ela depende muito mais de um sistema de transporte que está hoje mais precário e que ele não tem acesso a carro. Ele tem um elemento de desigualdade que ele se exacerba. Né? Então, quem está mais economicamente preparado, quem está economicamente mais forte, ele está mais preparado e é menos afetado pelos modelos econômicos. E aí, se a gente for olhar a questão do uso da terra, da Amazônia, você tem também, né, as comunidades que dependem da floresta também são afetados pelo efeito, pela questão climática. Para mim, tem um terceiro elemento, que é um elemento muito mais próximo do coração, que é o aspecto intergeracional, que é, as decisões que a gente faz hoje, ele tem efeito por muitas gerações, porque hoje nós estamos vivendo as decisões de duas, três gerações atrás. Então, para mim, tem um pouco de uma desconexão de, assim, é que eu não tenho filhos, mas, assim, eu teria que estar tomando decisão, que a gente fala de grandfather effect, né? Que você está olhando... Eu estou tomando decisão hoje para quem... assim, minha sobrinha que vai nascer, sei lá, semana que vem, literalmente, minha sobrinha vai nascer semana que vem, 20, 50, ela vai ter, sei lá, quantos anos? 35? 30? 30. Novinha. Então, assim, eu estou trabalhando para o futuro dela, mas ela não tem voz na mesa hoje. Então, esse aspecto intergeracional eu acho super importante, porque as decisões, ele tem efeito de lock-in por muito tempo. E a gente nunca pensa sobre isso. E, para mim, a cena mais forte, uma das cenas mais fortes na assinatura do Acordo de Paris foi John Kerry ter ido assinar com a neta dele sentada no colo dele, que é o grandfather effect. Né? E eu acho isso muito incrível, né? De você falar, eu estou querendo criar um mundo melhor. Então, eu acho que, sim, para mim, o aspecto social, ele tem esses elementos globais, do local e também geracional. Então, de novo, a questão climática é muito mais do que uma agenda de meio ambiente. E é muito mais complexo. É. Ah, que bacana. Legal. É grandfather effect. Eu tenho isso. Ah, que bacana. Legal. Ok, deixa eu ver. Então, bom, aí eu queria tocar num outro tema aqui, assim, no Brasil, lógico, no mundo inteiro, mas no Brasil especificamente, a gente tem visto nesses últimos 6 meses um frenesi sobre a agenda ESG, né? A ponto no Brasil, assim, de muita gente chamar agenda ESG de sustentabilidade, dizer que é a mesma coisa. Tem várias discussões, sem entrar sem posicionamentos. É o que a gente sempre fala, né? Eu sempre falo para as pessoas, quem trabalha em sustentabilidade há tantas décadas, pode chamar do que quiser, contanto que faça, tudo bem, né? Pode ser ESG, sustentabilidade, não tem problema. Mas, assim, você podia falar um pouco entre essa relação da agenda ESG, desde uma perspectiva talvez do setor financeiro, e a pressão pela neutralização da pegada de carbono,
Ou como você vê a agenda ESG de uma forma geral, mesmo que não seja só pelas lentes do mercado financeiro, assim, não sei. Como você Eu vê? acho que me ajuda a falar sobre o ponto de vista do lente financeiro. A agenda de ESG é uma agenda de mitigação e de gestão de risco. Né? Eu acho importante que ele está mainstream, que está todo mundo falando sobre ESG, mas ele tem muito mais a ver com como é que você gerencia o seu risco na sua cadeia de valor, seja ambiental, social e de governança. E ambiental, ele vai muito além de gás de efeito estufa, porque ele tem água, ele tem gestão de poluente, ele tem uma agenda, ele pode ter uma agenda muito maior dependendo do tipo de empresa, do tipo de negócio que você é. Eu acho que a agenda de mudanças climáticas tem um olhar de mitigação, sim, mas ele também tem uma discussão de oportunidade. Então, para mim, o ESG ele tem um lado de gestão, vamos dizer, de risk management, o flip side dele que é um movimento que também está crescendo, que é o de impact investment, que é de impacto positivo. Então, não é só você reduzir, que é o que o ESG faz, é como você aumenta e estrutura e de uma maneira sistemática. E isso, na verdade, tem uma discussão muito mais ativa, pelo menos aqui na Inglaterra, que é company with purpose. Então, é muito mais uma discussão assim, qual que é o propósito da sua empresa? Né? Então, como é que você discute o propósito da empresa, que daí você consegue atrair talento, como é que você conta uma história da missão da empresa. Para mim, então, e não é na minha visão, não é either or, você tem que fazer. Né? Então, se a gente for pensar no o que é o novo negócio do século XXI, ou, enfim, para o futuro, você tem que poder gerenciar, tem que fazer o ESG, that's the minimum. Você tem que pensar em seu papel muito mais local, que é o seu Positive Impact Management, e aí você tem que pensar a sua gestão do seu papel climático, que pode ser muito mais global. Então, são 3 esferas que eles são and, não é or. Né? Então, por exemplo, o modelo de negócio de uma empresa nova, né, ou uma grande empresa, por exemplo, que vai perdurar e vai ter impacto. Quer dizer, as empresas precisam pensar no modelo de negócio e como isso vai impactar nesse contexto, né? Assim, o tipo de consumo que você está criando, o tipo de serviço que você está criando, quais os mecanismos, né, de produção. Então, tudo isso tem que estar nessa discussão. Porque a gente sabe que, enfim, empresas que trabalham, não é tanto no Brasil, o Brasil tem um pouco de carvão, mas, assim, empresas produtoras de carvão não tem futuro nesse mundo net zero ou 1.5 degree. Muitas empresas que trabalham com fossil fuel, né, também, assim, tem se a gente for pensar no carbono neutro, talvez tenha uma secção pequena de energia de fonte fóssil, mas o futuro é muito mais energia de fonte renovável. A nossa dependência em plásticos usando petrochemicals vai mudar. Né? A gente tem que entrar para um olhar muito mais de bio-based, de bioeconomia, que eu acho que o Brasil tem um potencial enorme. Então, assim, para mim, é muito mais olhar para o futuro e falar assim, tá, se o mundo inteiro está saindo de um modelo que depende de fonte não renovável e indo para uma fonte renovável, qual que é o nosso papel no meio a nossa trajetória como país e no meio desse todo da instituição, da empresa, do modelo de negócio para essa transição, ou esse pivoting, né? Como a gente queira pensar. E para mim, bioeconomia is the future. The future will be bio-based. Uhum. I hope so. We hope. Ó, tem uma pergunta aqui do Márcio Ará, que ele fala assim: você acredita que a regulamentação do mercado de carbono a nível global poderá trazer incentivos econômicos para que as metas de carbono zero sejam atingidas? O que você acha? Você falou bastante de competitividade, de inovação, modelos de negócio, né? Isso é todo um drive por competitividade mesmo, né? Sem incentivos. O que você acha? Eu acho que sim. Que depende se você vai ter um carbon pricing global, né? Que é um debate
que a gente pode ficar horas falando. E, para mim, o debate de cada... Assim, aqui depende do que a gente está falando. Claro que precisamos de um acordo internacional, porque você dá estabilidade, regulatory stability, né? Não fica tendo incerteza regulatória. Então, por isso que você tem essas conferências de partes, que às vezes você entra na sala de negociação, eu já entrei uma vez, meu cérebro parece que foi explodir, porque a quantidade de siglas, né, para ficar negociando, sabe, uma vírgula e palavra na negociação. Mas isso é importante porque ele cria um arcabouço. E o que eu acho que é mais importante, ele manda sinal. Então, não fica mais assim, tipo, what is the noise? It's like the signal is very clear. A direção de viagem, que é o direction of travel, também está muito claro. O que a gente precisa fazer é acelerar. Agora, talvez a gente vai precisar de regulamentação para aceleração. Porque daí entra a discussão de inovação, que tipo de política, pacote de política que ajuda a inovação e aceleração. Mas você precisa de arcabouços que são, sabe, tipo, eu vou falar nested, que ele tá um dentro do outro, mas que tem que ser coerente. Agora, eu, pessoalmente, sou mais cética com relação a ter um preço de carbono global que seja ambicioso o suficiente, porque o debate é que você precisa de pelo menos um preço de carbono de $100 para entendeu, fazer sentido. Não sei se esse é o melhor jeito de usar a energia nossa de negociação, mas isso é muito pessoal. Tem gente que assim acha que é o caminho. E para mim são vários caminhos. Por isso eu estou falando, a estrela do norte, o North Star, está muito claro. E tem vários caminhos que as instituições podem percorrer. Não é um caminho só. Acho que isso é muito inspirador, assim, essa possibilidade, né, de tantos caminhos, porque especialmente num país como o Brasil, que é tão empreendedor, né, que é um país que tem muito espaço para isso, e o perfil mesmo dos empresários brasileiros, tal, isso é inspiring, é muito inspirador. Bom, eu acho que assim, deixa eu ver se tem... eu tenho uma última pergunta aqui, que eu acho que é bem interessante, do Joel. Eu vou colocar para vocês uma pergunta sobre desenvolvimento. Depois dessa pergunta, nós vamos fechar, que nós já estamos chegando no final da nossa sessão. Eu vou, para quem se interessar, assim, tem muita gente aqui no chat, Ana, pedindo referências dos materiais, esse link que você falou, enfim, eu acho que a gente fica com todas essas perguntas aqui guardadas. Se não tiver, Jéssica, você anota o que o pessoal está pedindo, que a gente vai pedir para a Ana, e eu mando depois. Vocês podem entrar em contato com a gente lá no Progesa e a gente disponibiliza o material para vocês. A gente não vai mandar para todo mundo, mas quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Muito do que a Ana falou, hoje a gente trata nas aulas, especialmente a parte de gases de efeito estufa. A professora Fátima, que está aqui com a gente hoje, ela dá essa aula. É uma aula super bacana, explica tudo, né, os diferentes gases, como é que funciona. Então, muito desse debate que você trouxe aqui, a gente entra em profundidade. Quem tiver interesse, não deixe de visitar lá o site da FIA para vocês verem o que a gente tem. Então, o Joel falou o seguinte, ó. Ele fala assim: os países mais comprometidos com as metas de carbono são aqueles cuja população está estagnada ou diminuindo. Países que mais crescem, como a Nigéria, a Índia, Bangladesh, ainda tem uma população cujo impacto per capita é muito pequeno, mas cuja inclusão vai necessariamente aumentar esse impacto. Como lidar com essa questão de impacto versus inclusão? Nossa, que pergunta boa. Não, eu acho que está aí a discussão. Eu estava pensando sobre isso quando eu estava preparando o slide. Tem toda uma discussão dentro de mudanças climáticas que em inglês chama de decoupling, né? Como você desacopla. Porque existem fatores que contribuem para aumento de emissão. Aumento de população é uma. A nível de atividade econômica é outra, porque ela está ligada à emissão ao uso de energia e tal. Então, mas você consegue sim ter atividade econômica que não está vinculada que está vinculada ao uso de energia, mas depende da energia, porque se você usa energia renovável, você tem menos emissão. Por isso que estou falando que ele está muito mais ligado a processo de desenvolvimento. Então, eu acho que o grande desafio de países
em desenvolvimento, como o Brasil, como Nigéria, Sudeste Asiático, é não seguir a trajetória dos países desenvolvidos. É assim, rever sua matriz energética. É claro que é super difícil, é muito desafiador, porque eles têm muito mais desafios sociais, né? Porque Nigéria, enfim, África é onde você tem o maior crescimento populacional no mundo agora, é a taxa de crescimento mais alto, que você tem jovens morando em condições precárias nas cidades. Então, assim, ele tem um desafio social tão grande quanto um desafio ambiental, não, né? Porque, de mudanças climáticas. Mas, como um governo, né, de um país discute o seu processo de planejamento urbano, que tipo de material ele usa, que tipo de matriz energética, vai depender de carro ou você vai ter mais transporte público. Tudo isso, essas escolhas vão fazer com que, mesmo com aumento populacional, este país, ou tal país em desenvolvimento, ele pode ter um outro perfil de emissão. Então, ele não é uma trajetória necessária, sabe? Tipo, não é necessariamente, se você tem aumento de população e desenvolvimento econômico, você necessariamente vai ter um aumento de emissão, porque ele depende muito de infraestrutura, tanto social, talvez não, de infraestrutura que aquele país tem. E por isso que o ponto que a Mônica trouxe, né, ele é um desafio, sim, social. E eu acho que um dos grandes problemas que a gente vai ter, como o mundo vai ter, é o impacto climático. Então, assim, a gente tem que começar a pensar um pouco em adaptação. E eu que trabalhei anos com mitigação, falar de adaptação parece falar palavrão, mas a gente tem que falar de adaptação, tem que falar de resiliência, que eu acho que resiliência é um conceito muito mais abrangente, que incorpora a mitigação que a adaptação. Então, porque a gente tem que estar preparada para os choques que estão vindo. A questão é como é que você entende esse choque e como é que você cria estruturas sociais e econômicas que estão muito mais preparadas para o choque. E não é só choque de clima, é choque de outros. Enfim, Covid foi um choque, né? Que é o que a gente aprendeu com Covid foi esse efeito cascade, né? De interconectividade. Eu acho que o que a gente tem que aprender saindo desse processo, vivendo esse processo, é entender como os sistemas planetários estão muito intrinsecamente ligados aos sistemas sociais e aos sistemas econômicos, porque na nossa cabeça é tudo separado. E o que a gente aprendeu com o Covid é que está tudo junto. Uau! Espero que todo mundo tenha aprendido, né? Eu acho que nós, assim, cidadãos, nós aprendemos, né? Porque quem está trancado e isolado, né? Assim, realmente foi um, né? A gente está vivendo um impacto muito, muito difícil, né? Por todos os âmbitos. Eu estava falando hoje com uma pessoa, assim, aqui na Europa as pessoas têm dinheiro, mas não têm onde gastar, né? E nos países emergentes as pessoas não têm como sobreviver, né? Quer dizer, assim, a discrepância ficou, né? Não, o Covid é ele assim, eu acho que por isso que eu gosto de, eu sou simultaneamente pessimista e otimista. Realista e otimista, vai. Não, porque se você ver os estudos que tem aí, que tá vendo e você falou assim, nossa, que vontade de chorar, melhor não fazer nada. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito na capacidade humana de inovação. E eu acredito que, assim, a gente tem que aprender, a gente tem que poder aprender com isso e que a gente tem que poder ativar, né, essa coisa do... Tudo bem, é claro que é super difícil, assim, eu venho de um lugar de privilégio, porque eu posso trabalhar de casa, enfim, né, tenho emprego e tal. Mas eu também acho que o que essa crise mostrou globalmente, que assim tem rachaduras no nosso sistema econômico, saúde, que ele não funciona mais para o futuro que a gente quer viver. Então, para mim, por que eu trabalho no Chatham House? Porque é uma oportunidade de dar lá, sabe, cutucar o sistema, falar, ó, se aqui não está funcionando, vamos ver se a gente constrói uma coisa diferente, porque a gente construiu antes, sabe? Só para contar um pouco da história do Chatham House, o Chatham House foi criado 100 anos atrás, depois da Primeira Guerra Mundial, como um veículo de negociação de paz. E por isso que tem essa regra de negociação. Então, assim,
a capacidade humana de se juntar para criar solução, eu acredito. Então, eu quero acreditar, porque senão vou para casa chorar, entendeu? Então, essa é otimista realista que eu sempre tento, esse chapéu que eu sempre tento usar. Ah, que legal, Ana. Puxa, Ana, muito obrigada. A gente já estourou um pouco o nosso tempo. O professor Isaac levantou a mão, ele quer falar. Eu vou me despedir, então, e deixar ele fazer os últimos remarks aqui. Mas, Ana, muito obrigada. Não vejo a hora da gente poder se encontrar. Muito obrigada, Mônica. Pessoalmente. Muito obrigada. E espero que você volte para falar com a gente mais vezes. Não, Mônica, fica aí, é um minuto só. Eu queria só agradecer a Ana. Foi realmente uma apresentação muito boa. Parabéns pela capacidade de concisão. Você conseguiu pegar os aspectos mais importantes do tema e colocar de uma forma muito didática. Muito obrigado. Foi muito boa, muito interessante a sua apresentação. E eu vou tomar liberdade só de fazer uma sugestão. Eu, quando trato desse tema, num determinado momento, eu falo... Você fez a comparação dos países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Então, eu sempre menciono o seguinte, que os países em desenvolvimento estão construindo a sua infraestrutura industrial e tecnológica. E os países desenvolvidos têm que fazer a reconversão. Então, nós levamos uma vantagem competitiva. Então, acho que você podia colocar isso aí na sua apresentação. E, aliás, como brasileiro, eu acho que você vai ficar até feliz de poder enfatizar esse ponto, como eu fico, né? E dizer que a gente tem que acreditar. O Brasil, em particular, tem vantagens competitivas para ir para esse caminho enormes, né? Por todos os recursos naturais, uma floresta, biodiversidade, enfim, tem tudo de bom que nós vamos precisar nessa nova economia. Então, esse aspecto aí eles terem que reconverter, quer dizer, desmanchar o que tem para reconstruir, nós estamos construindo. Então, você colocar isso no seu discurso vai ficar mais convincente ainda. E a gente aprende com eles o que eles fizeram de errado, né? Para não fazer errado de novo. Concordo. Muito bem, muito obrigado para você, obrigado a todos, obrigado a Mônica, e acho que tivemos realmente mais de uma hora de um tempo maravilhoso de trocar ideias, aprender. Te aguardamos para uma próxima oportunidade, Ana. Muito obrigada, fiquei muito honrada pelo convite. Assim, eu estou tão acostumada a falar inglês que em português, assim, me falta fluência. Mas, assim, muito obrigada. E eu posso ficar horas falando sobre mudanças climáticas e justiça social, porque esse é um assunto, Ana, e ainda mais o aspecto intergeracional. Ana, esse teu jeitinho de falar assim, de vez em quando, com início de truncamento, te dá uma intimidade maior, uma naturalidade maior, é muito bacana, não é? Que bom, que bom. Pelo contrário, parece mais natural e mais autêntico. É evento internacional, né? Você tem que dar um pouco desse ar internacional. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Nos vemos na próxima.